Pessoal, bom dia, tudo bom? A gente vai começar agora a palestra da AVA sobre Libras, Língua Brasileira de Sinais. Então, seja bem-vinda, AVA. Você vai falar em português aqui? Vou falar em português e sinal, tá bom. Então, eu acho que ele poderia ficar aqui no dia 2 ou 7 desse lado aí. Tá bom? Pode começar? Pode, por favor. Pode ficar mais. Pode ficar do lado dele, do lado dele, do lado dele. Do lado dele. Do lado dele. Pode ficar do lado dele, mais perto dele. Pronto, tá ótimo. Pode começar? Compartilhar esse link dessa palestra só. Tá bom, pode. Eu vou compartilhar o slide agora, só um minuto. Bom dia. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar um vídeo aqui. E nesse vídeo tem uma parte que é muito importante. E daí essa parte ela vai se repetir e eu gostaria de ter atenção de vocês para essa parte que vai estar na nossa equipe, daí a gente dá em palestra. Dá o play. Isso. Já que dá o play aqui. Eu prefiro uma pessoa. É claro que já perguntaram como eu entendo minha mãe. Eu sou filho de uma mãe surda. É claro que me perguntaram se minha mãe fala inglês. Eu sou filho de uma mãe surda. É claro que ela grita para me chamar. Eu sou filho de uma mãe surda. É claro que mesmo não sabendo falar, eu converso por gestos com ela. E mesmo sem eu e ela sabermos Libras. Eu sou filha de uma mãe surda. E é claro que eu fico com raiva quando ela não tá de aparelho, eu não consigo gritar ela. Eu sou filha de uma mãe surda. É claro que eu odeio quando ela briga comigo porque ela grita muito alto. Eu sou filha de uma mãe surda. É claro que eu odeio quando não tem vídeo com legenda. Eu quero mostrar eles pra ela. É claro que eu odeio quando não tem vídeo com legenda. Eu quero mostrar eles pra ela. É claro que eu odeio quando não tem vídeo com legenda e eu não posso mostrar eles para ela. Falas como essa, ou, por exemplo, fui no médico, mas precisei levar minha filha para interpretar para mim. Eu não entendia o que o médico falava, ele não me entendia. Ou, por exemplo, não uso redes sociais porque não tem legenda nos vídeos. Ou só assisto propaganda política, só consigo ter acesso à propaganda política porque não tem intérprete, né? Nas outras programações. Não tem intérprete na novela, não tem intérprete nos programas, então eu fico limitado a isso. Imagine viver em um país em que ninguém fala o seu idioma. Por exemplo, você vai no médico e o médico não consegue te entender, nem você entende ele, você não consegue falar o que você sente. Você também não consegue ir no banco, não consegue ir no mercado, não consegue fazer pedido por aplicativo. E o pior de tudo, é o país em que você nasceu e cresceu a sua vida inteira. 10 milhões de pessoas no Brasil têm algum grau de surdez e 2,7 milhões são surdos profundos. Esse é um dado muito interessante. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse idioma hoje. E aí agora eu posso ir. Mas antes, vou me apresentar. Meu nome é Ava, né? Ava. Meu sinal na comunidade surda é esse aqui. Eu sou professora de inglês, de espanhol, de Libras e língua portuguesa para estrangeiros e atuo também como tradutor. E esse é Davis, meu esposo, ele é venezuelano e isso reforça também a importância dos idiomas na minha vida. Mas hoje eu não quero falar sobre o espanhol, sobre o inglês, eu quero focar nesse idioma que é a Libras. Antes, quero compartilhar uma experiência com vocês. Essa sou eu, em 2019, com a minha mãe, e nosso primeiro curso de Libras.
Minha mãe, ela sabe alguns sinais em Libras. E o sinal de surdo, que é esse aqui, quando ela foi em uma loja, não sei vocês, mas assim como minha mãe, eu também não gosto de ter aquela interferência do vendedor ali. Ai, o que é que você gostaria e tal. E nesse dia, minha mãe também não queria contato, então ela teve uma brilhante ideia. Ela falou, vou fingir que sou surda. E aí, quando o atendente chegou para ela, ela simplesmente fez o sinal de surdo. E aí, o que é que aconteceu? O que é que vocês acham? Ele sabia falar Libras. Isso seria sonho. Eu queria poder dizer isso para vocês. Ele sabia falar. Ou ele chamou uma pessoa que sabia o básico de Libras para atender o surdo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente deu um sorriso sem graça e se afastou. E minha mãe conseguiu o objetivo dela. Ela fez as compras ali sozinha, escolheu o sapato que ela queria e pronto. Ficou ali isolada e foi para casa. E aí eu lhe pergunto, se minha mãe fosse surda, ela não merecia ter esse atendimento de qualidade? Ela ficaria ali isolada? Bom, próximo slide. O que é então a Libras? A Libras é a língua brasileira de sinais. Em 24 de abril de 2002, ela foi reconhecida como a língua oficial da comunidade surda. Lembrando, não é a língua oficial do Brasil. O único idioma oficial do Brasil é a língua portuguesa. Porém, a Libras é o idioma oficial da comunidade surda brasileira. E ela foi reconhecida dessa lei. Próximo slide. Obrigada. Porém, nem sempre foi assim. Em 1880, aconteceu o Congresso de Milão. O que foi esse Congresso de Milão? Bom, resumindo, o Congresso de Milão foi um evento que reuniu pessoas responsáveis pelo ensino de surdos. E aí eles decidiram algo. A partir daquele dia, seria proibido utilizar a Libras, né, a língua de sinais, na verdade, para o ensino dos surdos. Então, como é que os surdos iriam aprender? Eles iriam tentar oralizar, eles iriam tentar ler o lábios, usar qualquer coisa que não fosse a língua de sinais. É como se a gente dissesse a uma pessoa que usa muletas, não, você tem uma deficiência, não pode usar muletas. Ou você é cadeirante, pare de usar cadeira de rodas, se arraste. Pesado. Mas é exatamente isso que fizeram com os surdos. Tiraram ele o maior recurso, a comunicação. E ainda hoje existe muita desinformação sobre a Libras. Você pode passar para o próximo. Aqui é uma foto que eu coloquei para lembrar as Olimpíadas de Paris, em 2024, em que, durante uma transmissão, havia uma intérprete de língua de sinais. Porém, como as Olimpíadas aconteceram na França, essa língua de sinais era a língua francesa. E aí, a narradora do programa brasileiro disse que estava vendo ali uma interpretação em Libras. Então, é uma desinformação, porque a Libras é a língua brasileira. E cada país tem a sua língua de sinais. Outras pessoas não sabem isso. E falando sobre a língua francesa de sinais, como é então que surgiu a Libras? Vou falar aqui um pouquinho. O Dom Pedro, ele teve um parente surdo, né? E daí, esse parente surdo, quando esse parente surdo nasceu, ele ficou preocupado com a educação dele. E aí, com os recursos que ele tinha, ele resolveu chamar o Ernest Coué. E é esse carinha aqui. Ele era um francês, professor surdo. E aí, ele ajudou na educação desse parente do Dom Pedro. Tem relatos também que mostram que a história nunca aconteceu, que foi diferente, mas o que sabemos é que este carinha aqui contribui e muito para o ensino da Libras no Brasil. Inclusive, para a criação do INES. O INES, que fica no Rio de Janeiro, que é o Instituto Nacional da Educação para Surdos, e é referência em educação para surdos em todo o Brasil. E hoje, quais recursos temos? Bom, vou falar aqui sobre 3 recursos. Hoje, estamos na era da tecnologia, então, claro, temos intérpretes de Libras.
Mas na programação televisiva, programação aberta e fechada, infelizmente, temos mais propaganda, né? Programa eleitoral. Como se o surdo só assistisse isso. Ele só tem direito a isso. Então, a gente vê que é muito limitado ali. Temos também as legendas automáticas. Bom, eu sou tradutora audiovisual e criar legenda é um processo. A gente precisa de toda uma adaptação, tempo de leitura para colocar as falas na tela. Isso para garantir um entendimento claro, além da pessoa que está assistindo. Porém, essas legendas, quem já colocou na televisão sabe que ela é aleatória. Ela é gerada ali, não distingue quem está falando, corta muitas palavras. Então, para o surdo, isso fica um pouco limitado. Tá? E um outro recurso que temos são intérpretes, né? Como eu tenho aqui um intérprete também. Em eventos públicos, eventos com música, temos ali intérprete, porque a lei obriga. Porém, muitas vezes esses intérpretes são mal remunerados. Isso quando eles são pagos, porque existem eventos que oferecem um certificado de participação só pela participação dele e nenhum pagamento. Isso dificulta muito, né? Achar um profissional de qualidade, porque ele precisa ser reconhecido pelo trabalho dele. E aí, quem sofre no final de tudo é o surdo, né? O próximo slide. Bom, vou falar um pouco sobre a Libras. A Libras, ela não é um português sinalizado. Por exemplo, para cada palavra que eu tenho em português, eu tenho um sinal em Libras. Não é bem assim. A Libras é um idioma completo, tem gramática, tem os 5 parâmetros, que são configuração de mão, que é a maneira como sua mão vai estar quando você faz o sinal. Temos os pontos de articulação, que é a forma, a posição da sua mão, se é feito no rosto, se é feito no seu corpo, a orientação da palma da mão, a posição da palma da mão, o movimento, se é um sinal estático, como a letra I, ou um sinal de movimento, como a letra J, e a sua expressão facial e corporal. Por exemplo, na língua portuguesa, quando vamos perguntar, a gente precisa aumentar a entonação da voz ali no final. A gente precisa perguntar, você está bem? Então, a gente percebe que é uma pergunta. Na Libras, a gente precisa, por exemplo, arquear as sobrancelhas, porque essas expressões, elas têm tudo a ver. Então, a gente percebe que a Libras é um idioma completo, formado por esses parâmetros aí. E, coincidentemente, estamos no Setembro Azul. Aí talvez você diga, Setembro Amarelo, né? Não. Para o surdo, também, mas para o surdo é o Setembro Azul. Mas por que é Setembro Azul? Bom, essa história não tem uma origem muito boa. A gente vai lembrar lá da época da Segunda Guerra Mundial, em que vários grupos foram presos pelo regime nazista. Né? Então, a gente tinha mulheres ciganos, tínhamos testemunhas de Jeová, mulheres homossexuais, homens homossexuais, negros, e tínhamos também pessoas com deficiência, entre eles os surdos, que eram considerados pelo regime nazista inferiores, né, pela ideologia nazista. E eles utilizavam a faixa azul no braço. Então, essa cor azul ela foi ressignificada. Então, aprender Libras também é respeitar essa história de resistência, essa história de luta, de conquista da comunidade surda. Passar. E falando sobre os surdos, eu trouxe aqui algumas comunidades surdas que temos em Salvador e também em outros lugares do Brasil. A primeira é a ESUS, a Associação Educacional Sons do Silêncio, sinal, é assim. E a ESUS é uma escola que tem esse ensino para surdos. Tem ensino fundamental e ensino médio. Eu trabalhei na ESUS, eu ensinava inglês escrito para os surdos, né? Não a língua americana de sinais, que é diferente. Mas eu ensinava para os surdos. E a ESUS também oferece atendimento para pessoas com autismo. Então, é um lugar com esse acolhimento. Agora, uma coisa que eu reparei é que, quando eu estava ensinando no nono ano do ensino fundamental, muitos alunos ali tinham seus 18, 19 anos, imagina, nem estavam no ensino médio. Então, isso mostra como a falta de acessibilidade ela atrasa a vida dessas pessoas. Uma outra comunidade, próximo slide, é a Apaga, que fica no bairro da Pituba. A ESUS fica no Imbuí e a Apaga fica na Pituba e oferece também essa assistência à família dos surdos, tem cursos de Libras também, então tem toda essa orientação. E um outro lugar é a sorveteria, a gelateria Il Sordo, o sinal é esse aqui.
Eu vi que algumas pessoas daqui do Poliglotar foram conhecer na sexta-feira. E essa gelateria, além do nome, que eu acho muito interessante, porque a gente que é poliglota, a gente tem essa atenção nesses detalhes. O nome é em italiano, né? Il sordo. Então, a palavra sordo em italiano, em espanhol também, significa surdo. E é uma gelateria totalmente adaptada para surdos. Atualmente temos 3 sedes, aqui em Salvador, pertinho da Barra, acho que fica nessa rua aqui atrás, então se tiverem oportunidade, conheçam. Temos em São Paulo e temos em Aracaju. E abrindo um parêntese, é que o dono dessa sorveteria daqui de Salvador, ele é esposo da minha ex-colega de trabalho, que é uma professora de matemática surda, né? E algo interessante sobre essa sorveteria é que ela é toda adaptada para os surdos. Quando você entra, você vê ali sinais sendo feitos na televisão. Os funcionários são surdos. E aí você pensa, como é que eu vou pedir um sinal de Libras? E agora, como é que eu vou fazer? Bom, você vai dar o seu jeito, né? Aquele famoso ditado, se vire nos 30. Você vai usar o celular, você vai apontar para o sabor de sorvete, você vai usar os recursos, que é como os surdos fazem todos os dias. Eles utilizam os recursos que tem, é porque muitas pessoas não falam Libras. Então, é como se a gente estivesse tendo essa empatia, se colocando no lugar dos surdos. Então, a gente vê como é essa realidade. E é um lugar muito acolhedor, o sorvete é maravilhoso, delicioso. E bike-friendly, pet-friendly, recomendo irem lá. Próximo slide. Bom, já falei aqui sobre a Libra, sobre a minha história, minha experiência, a comunidade surda aqui em Salvador. Aí você pensa, aprender Libras vai ser difícil. Deus, muita coisa. Bom, estou no evento poliglota. Estou aqui com pessoas que falam inglês, espanhol, português, que não é um idioma fácil, muitos russo, alemão, francês, japonês. Então, como qualquer idioma, qualquer segunda língua, a Libras exige esforço. Aprender Libras exige esforço, exige dedicação. Mas vale a pena, porque vai te conectar com a pessoa que muitas vezes foi excluída, né? Então, se muitas vezes a gente tem amizades com pessoas que falam outros idiomas, porque a gente sabe o idioma. Eu conheci meu esposo porque eu sabia espanhol. Talvez eu nunca conhecesse ele, né? Então, imagine se conectar com a pessoa que muitas vezes é isolada no seu próprio país. Então, isso faz toda a diferença. Próximo slide. E aí eu trouxe para finalizar a sugestão de canais para aprender Libras, já que eu estou dando esse incentivo. E, claro, reforço a vocês que hoje a gente tem muitas informações na internet, temos cursos gratuitos, cursos do governo, apostilas, mas eu trouxe aqui alguns já para direcionar vocês. O primeiro é o canal do Neto Libras. Ele ensina Libras no YouTube, no Instagram, TikTok, vários sinais, expressão em Libras. O segundo, Academia de Libras, que a professora ela ensina em contextos. Então, se você trabalha com atendimento ao público, por exemplo, é bem interessante, talvez, para você não fazer como aquele atendente lá no começo da palestra que eu falei, que não sabia nada, né? A gente esperava que ele fosse atender minha mãe em Libras, mas infelizmente não. Então, faz toda a diferença. Eu já ensinei a uma pessoa que trabalhava numa loja de roupas e ela queria aprender Libras para atender surdos. Ela disse, olha, chega muito surdo lá, eu quero aprender Libras para ajudar essas pessoas, falar o tamanho da roupa, a forma de pagamento. Então, isso faz muita diferença. O terceiro canal, o canal Ju e Rafa TV. Esse canal não é um canal que ensina Libras, mas é um canal de vlogs entre a Júlia, a Zulinha, e tem o Rafael, que ele é ouvinte. Então, é interessante ver a realidade entre um casal de surda e ouvinte. Inclusive, a Julia está grávida da sua primeira filha, a Maria Clara, e essa bebê vai nascer nesse ambiente bilíngue. Então, como é que vai ser? Será que ela vai ser surda? Será que não? Como é que vai ser isso? Então, é muito interessante ver por essa perspectiva. Próximo canal é o da TV INGS. Como eu falei, ele é baseado no Instituto Nacional de Educação para Surdos. E ele tem toda uma programação adaptada para Libras. Então, tem intérprete de Libras, tem interpretação em debates, tem interpretação de séries, comédia surda, também existe. O penúltimo, que é Mim e as Mãozinhas, eu amo esse canal, porque é toda em animação e ele ensina Libras para criança.
Então, uma criança surda, ela pode se beneficiar, ou até uma criança ouvinte que tem um amigo surdo, que tem esse interesse pela Libras, e não tem nada de português, nenhuma interferência de português. Então, é muito interessante. E por último, claro, eu não ia, né, evitar de falar sobre o meu canal, que é a Viajante Poliglota. No meu canal do YouTube, eu ensino muito mais o inglês, porque já é um idioma que eu venho estudando lá dos 16 anos. Então, eu dou muitas dicas de inglês, dou aulas, mas também tenho vídeos com meu esposo sobre dicas de espanhol. Tem também vídeos de Libras. E no meu Instagram, que também está como a Viajante Poliglota, e TikTok, vocês também podem encontrar ali interpretação de música, dicas de Libras, o alfabeto manual. Já é alguma coisa que vocês podem aprender. Então, se aprender Libras, aprender idiomas, é se conectar com pessoas de outros lugares, imagine com os surdos. Então, uma dica para finalizar para vocês é: seja a ponte, aprenda um sinal hoje. Faça parte dessa mudança. Obrigada. Acabou. Tá bom, calma aí. Pergunta, não. Vamos abrir aqui para perguntas, ver quem está interessado em fazer alguma pergunta. Vou direcionar a câmera para você. Então, só levanta a mão, que aí eu já direciono. Por favor. Bom dia. Sou professora da rede pública municipal do Rio de Janeiro e já tivemos na escola alunos, né? Fala-se a palavra surdo, Ficam como surdos. surdo, e tínhamos mediadores, na verdade um mediador, né? Libras, né? E que ele comentava conosco é que havia alunos assim, que eram alfabetizados na língua portuguesa, né? E era muito difícil ele ensinar Libras, porque as famílias que esses alunos estavam inseridos, elas meio que, não sei se eu vou me expressar bem, criaram, não, pior que tinha Também tem. criavam uma língua familiar de sinais. Sim. Isso realmente eu entendi dessa forma, é assim mesmo que funciona. Então, ele tinha muita dificuldade, e tinha todo um currículo para ensinar, né, o professor dando aula, ele fazendo, né, a transcrição, Sim, a tradução e interpretação em livros, mas a criança não reconhecia as letras, né? Ele tinha que ter conversa com a família para ver que tipo de sinais aquela família utilizava no dia a dia para tentar ajudar. Como é que funciona? Já teve essa experiência? Já. A faixa etária lá de a partir de 11 anos até os 14 anos. Então, existem 7 tipos de comunidades surdas, né? Então, existem aqueles surdos que muitas vezes não se identificam como surdos, e aqueles que a família também não tem esse contato com a Libras, e aí utiliza os sinais, podemos dizer assim, os sinais caseiros. Então, não é a Libras oficial. Né? Então, o que é que eles precisam? Eles precisam aprender a Libras, os sinais oficiais que são utilizados no Brasil inteiro. Né? Então, precisa dessa adaptação, porque ele já tem aquele contato com a família, mas são aqueles sinais, como você falou, que ele utiliza em casa, mas não são sinais oficiais. Então, eles precisam, sim, ser ensinados, alfabetizados em Libras. O português é interessante, mas tem surdos que podem aprender a Libras antes de aprender o português, mas eles precisam dessa orientação. Então, tem esse tipo de comunidade. Tem surdo que nem Libras sabe. Às vezes só usa alguns gestos, mímicas. Então, tem esse tipo de comunidade, às vezes, direcionar, saber da família quais sinais usam, mas é interessante que ele seja incentivado a aprender a Libras mesmo. Porque, por exemplo, quando ele vai para uma palestra e tem um intérprete, o intérprete vai fazer a Libras. Então, se ele não souber, ele não vai entender nada. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Gabi? Eu acho que tem um pouco a ver também com isso, mas eu fiquei curiosa agora. Por exemplo, em língua portuguesa, eu tenho as minhas próprias expressões, né, com a minha família, palavras até que a gente constrói, né, por conta do nosso universo familiar, que é o nosso mundo. Existe também isso, fiquei muito curiosa agora de saber, assim, que mesmo uma criança que tenha, assim, talvez nascido surda, né, uma família, vamos pensar numa família bem dela, onde já houve todo um planejamento, uma preparação, a alfabetização em Libras desde cedinho. Sim. Mas mesmo assim, as famílias conseguem se expressar dessa forma de criar os seus próprios sinais, algo que é só deles, talvez até uma linguagem de código.
Tem. Sempre vai ter, como se fossem as referências internas que a gente tem no português. E a Libras, como eu falei, é um idioma. Então, a gente também tem palavrões, a gente também tem expressões regionais, tem os sinais de cores, por exemplo, o sinal de branco, né? Acho que em alguns lugares do sul, o sinal de branco é assim, que seria o sinal de leite, já que o sinal de branco é assim. Então, tem a questão da regionalidade também. Sinal de Oxi, né? Que pra gente é o Oxi, mas em outros lugares do país é só achei estranho, então faz assim. E também tem essas referências internas, são sinais que não são oficiais da Libras, mas é usado ali na família, tipo da comunidade. Também tem isso. E aí, mais perguntas? Davis? Você dá curso de Libras e como posso ter um contato? Então, olhando no Instagram, a Viajante Poliglota, vocês podem encontrar. Eu dou aulas online hoje, né? Libras básica, para aquelas pessoas que querem começar. Então, se você trabalha com atendimento ao surdo, como eu falei, eu já dei aula para uma pessoa que trabalhava assim e quiser aprender Libras focado em atender um surdo. Também trabalho dessa maneira. E as aulas são totalmente ao vivo. Então, a gente consegue agendar ali um dia que fica melhor para você e não interfere em nada o fato de ser à distância, a qualidade ela é a mesma, né? Então, eu consigo passar ali os sinais, a forma de fazer, outros tipos de vídeo, para que você possa ali ter toda uma base, materiais, e vale muito a pena, porque de repente você encontra o surdo e aí você, não, eu lembro desse sinal que eu aprendi na aula. Então, você pode encontrar acessando a Viajante Poliglota ou pegando meu contato depois, no final da palestra. Mais alguma pergunta? Não? E aí? Não? Obrigada, foi ótimo. Obrigada, gente. Foi muito legal. Obrigada por deixar a informação também. Vou voltar um slide para quem ainda não tenha dado um print, tá? Para poder pegar os prints de todos os canais que foram indicados. Daqui a pouco a gente reabre a sala com mais uma palestra, gente. Obrigada. Menina, mas acho que também eu idealizo esse para ser uma folha muito cheia. Aí quando você vê mais gente falando, você vai estar cheio de tempo. Aí eu consigo me soltar mais para não ficar presa naquele fluxo. Porque não, para de ter mais natural e tal. Você achou que melhorou? Eu, né? Na hora a gente se dá improviso. Assim, improviso, tipo, eu sei qual. Eu sou. Então, Me improviso. mas justamente você arranha isso, quando a gente está fazendo uma palestra, a gente tem desconferência, né?